Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a Guerra Fria. Aliás, um tema muito legal que desperta muita curiosidade nos alunos. Bom, a Guerra Fria teve seu início logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e vai acabar quando a União Soviética, né, ela passa por um processo de extinção no início da década de 90. Agora, a Guerra Fria ela é muito interessante porque ela deixa, né, ao longo desse fato histórico, ao longo da existência desse fato histórico, ela deixa suas marcas, ok? São marcadas por disputas super estratégicas, né? Os conflitos indiretos que se cria por conta da Guerra Fria, e também ela tem uma grande marca que seriam aí um grande avanço científico e inovações tecnológicas, beleza? Nós estamos falando aí de dois blocos que estão brigando, o bloco capitalista e o bloco socialista, que possuem grandes lideranças, superpotências. O mundo agora é bipolar, liderado por duas superpotências, inclusive potências nucleares que podem, sinceramente, exterminar a humanidade, se caso entrasse em guerra, ok? Mas o que União Soviética e os Estados Unidos estavam disputando, né? Eles estavam disputando a hegemonia, ou seja, quem é o melhor, quem é o grandioso, quem é o superior, a hegemonia política, a hegemonia econômica e também a hegemonia militar no mundo, tudo bom? A União Soviética ela procura, né, através dessa busca pela hegemonia, expandir o socialismo, que é baseado na economia planificada, muito interessante, e a abolição da propriedade privada. Já os Estados Unidos, ela vai defender a expansão do capitalismo, da economia orientada pelo mercado e também pelo sistema político pautado pela democracia representativa. E na União Soviética, o modelo político, embora eles falassem também que era uma democracia, mas eles eram governados por uma grande autoridade, que são indicadas pelo do Partido Comunista, ok? Mas a início, o grande líder Stalin, depois o Khrushchev, enfim, e vai sempre o Partido Comunista vai indicar quem será o líder, tá bom? Enfim, é lógico que se você fosse perguntar à União Soviética, ela ia dizer que ela era o melhor modelo econômico e político do mundo, e se você fosse perguntar aos Estados Unidos, eles iriam também afirmar que eles sim seriam o melhor modelo político e econômico do mundo, e o outro que é ruim. Então, eles acabam se pegando muito. Mas vocês sabem que eu sou agora o professor Slide, e será sempre nos slides que nós iremos nos resolver. Por isso, eu vou lá para os slides, porque é lá que nós nos resolvemos. Olha aí, o que é isso aí? Olha aí, Winston Churchill, beleza? Bom, deixa eu voltar aqui no início, tá bom? Opa, para aí. Vamos começar, né? Então aí a famosa Guerra Fria, muito bacana. Então você tem aí, ó, a bandeira da União Soviética, né? Aí a foice e o martelo, a foice representando o trabalhador rural, o martelo representando aí o trabalhador urbano, né? E os Estados Unidos, aí a bandeira dele, cada estrela aí representando os seus estados, né? Enfim, muito bacana os Estados Unidos, ok? Seriam aí as duas superpotências, como falei para vocês, o mundo agora é bipolar, é a principal característica do pós-guerra, e já pode anotar isso aí no seu caderno. Na verdade, não vai haver conflitos bélicos entre ambos, tá bom? Porque, lógico, cada um tinha em posse uma grande quantidade de armamento, inclusive nuclear. Entretanto, a gente não pode esquecer que e é uma marca da Guerra Fria, vão existir diversos conflitos indiretos. Por quê? Porque tanto os Estados Unidos, tanto a União Soviética, eles alimentam conflitos em outras partes do mundo, outros países. Em especial, duas guerras, iremos estudar Coreia e Vietnã, é lógico, tanto Coreia quanto Vietnã
vão receber uma forte influência da União Soviética e dos Estados Unidos, tudo bem? Enfim, eu diria que é uma guerra também que nunca foi declarada oficialmente, mas durante anos a Guerra Fria, né, vai dividir o mundo em dois blocos e, enfim, vários momentos, lógico, ela vai ameaçar a exterminar a humanidade. Então vamos para o próximo slide, vamos ver aí o que está falando esse slide aí para a gente fazer uma análise, tá bom? Vocês devem estar com a caneta na mão, ou o lápis, o caderno, e vamos que vamos. Bom, então aí a construção de um mundo bipolar, ou seja, de 1945 até 1991, o mundo se tornou dividido em dois blocos, o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviética, ok? E lógico que isso aí vai gerar um grande choque de interesses. Bom, vou voltar aqui para vocês me verem um pouquinho. O que eu quero dizer para vocês é que antes da guerra acabar, as lideranças dessas superpotências, Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, eles estão já realizando reuniões para definir as zonas de influência no pós-guerra. Eles já estão pensando o que será o mundo no pós-guerra, ok? Então, a princípio, eles estão juntos porque o grande inimigo é o nazismo, eles estão propostos a acabar com o nazismo, ok? Por isso, tanto União Soviética, Inglaterra e Estados Unidos se unem para derrotar o Hitler, ok? O nazifascismo, beleza? Bom, mas quando chega em 1943, o exército alemão já está dando indício que não vai aguentar o tranco, ok? Enfim, e aí o que eles fazem? Eles vão realizar a primeira reunião das lideranças, que é a Conferência de Teherã. Muito legal, 1943, reparem aí, a Conferência de Teherã já está aí definindo um pouquinho o que será o mundo, já no pós-guerra, já estão preocupados com isso. E o que eles discutem na Conferência de Teherã? Primeiro, qual vai ser o papel da União Soviética, ou seja, quais serão os países que a União Soviética terá acesso, que terá influência, e ninguém vai, e todos irão respeitar isso, ok? Lembrando que a União Soviética é uma grande potência, ok? Enfim, então ela é super respeitada nesse momento, tudo bem? Bom, e na Conferência de Teherã, eles já também estão discutindo, lançando as bases de como será o desfecho da guerra, e aí já montando o famoso dia D. Para quem não lembra aí do dia D, tem um filme aí, vocês podiam assistir, é o famoso desembarque dos aliados nas praias da Normandia, na França, ok? No famoso, anota aí, 6 de junho de 1944, ou seja, os aliados invadem a Normandia, que fica na França, e o dia D é muito importante da Segunda Guerra Mundial, porque lá na parte ocidental da Europa vai aumentar muito a pressão sobre o exército nazista, em especial norte-americanos e Estados Unidos, norte-americanos e ingleses, né, os britânicos, vão fazer essa famosa entrada triunfal, o famoso dia D, tá bom? Bom, e aí nessa conferência de Teherã, já tem aí os registros, tá bom? O Stalin, olha ele aí, no meio aqui o Roosevelt. Para quem não lembra do Roosevelt, o Roosevelt é o presidente dos Estados Unidos que vai lançar o famoso plano New Deal, que vai recuperar a economia dos Estados Unidos no pós-crise de 29. E o Roosevelt, ele é um grande estadista, ele tem aí uma característica muito bacana, ele tem um tom muito conciliador, então ele faz essa diplomacia com a União Soviética muito bacana, ele é até acusado de ser pró-Rússia, enfim, eu diria que o Roosevelt está fazendo aí um trabalho diplomático muito bacana, de uma forma muito conciliatória. E o Roosevelt e o Stalin e o Churchill, embora o Churchill aí, que é o ministro da Inglaterra, não curte muito o comunismo, é ele que vai criar, anota aí, é o Winston Churchill, esse cara que está aqui, ó, que eu postando mal, é ele que vai criar a famosa expressão cortina de ferro, que eu já vou falar já aí para vocês, tá bom? Enfim, lembram aí da Lyuda Pavlichenko, a grande atiradora de elite? Eu até já indiquei para muitos alunos assistirem a Batalha de Sebastopol. Inclusive, a Roosevelt, enquanto está governando os Estados Unidos,
ele recebe diversas comitivas de valiosas autoridades soviéticas para mostrar aí, né, tentar diminuir um pouco a tensão entre os países. Então, Roosevelt ele tem essa característica. Depois, o mandato dele acaba, vai assumir um outro presidente que não curte muito a União Soviética, e aí que a Guerra Fria vai engrossar, que é o Truman. Eu vou falar um pouquinho dele aí para vocês, tá bom, queridos? Bom, então aí uma cronologia dos fatos. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque antes mesmo da guerra acabar, as potências estão se reunindo para definir o mundo, tá bom? Então a primeira conferência é a conferência de Teherã, e depois tem a conferência de Yalta, que fica aí na região da Crimeia, ali na Ucrânia, uma região da União Soviética, tá bom? E na conferência de Yalta, eles já estão super preocupados de como combater a volta do nazifascismo. Eles estão discutindo isso. A guerra já praticamente acabou, só tem aí o Japão continua, ok? E eles, na conferência de Yalta, anota isso aí, eles vão reconhecer a influência soviética e vão respeitar isso aí sobre o leste europeu. Anota isso. Então, a grande tacada de Yalta, e o Stalin vai exigir isso, ele vai conseguir esse acordo onde as potências envolvidas na guerra vencedoras, elas irão reconhecer no pós-guerra a influência soviética, né, no leste europeu, tá bom? Depois eles vão criar a ONU na famosa Conferência de São Francisco, né, para criar um mundo aí de maior diálogo, evitar guerras. E a Conferência de Potsdam, que é na Alemanha, por isso que ela recebe esse nome, tá bom? É uma região da Alemanha. E já na Conferência de Potsdam, são vários encontros com autoridades desses países vencedores, ok? E acontece entre julho e agosto de 1945, na própria Alemanha, repara isso aí, eles estão lá. Enfim, e eles já estão discutindo a divisão, como é que será a divisão. Aliás, a Alemanha vai ser dividida entre as potências vitoriosas, ok? E também já vão discutir aí as indenizações também, tá bom? Os valores que a Alemanha precisa pagar para cada uma potência por ter levado o mundo à guerra. Show de bola? Então, vamos que vamos, tá bom? Olha aí, os slides que eu falo para vocês, nos slides que nós nos resolvemos aí a conferência de Yalta, aí nesse momento que o Stalin consegue aí o reconhecimento da influência da União Soviética no leste europeu, que mais tarde o Winston Churchill, que está aqui dessa vez, repara que ele nunca senta ao lado do Stalin, né? Embora existem, a gente sabe que existem fotografias deles se abraçando, apertando a mão, mas pode ver que sempre Roosevelt fazendo papel aí conciliador no meio, tá vendo aí que legal? Bom, aí um registro dessa conferência de Yalta, onde a União Soviética vai conseguir o reconhecimento da sua influência no leste europeu. Não pode esquecer disso aí, tá bom? E aí o Churchill, eu falei para você, Winston Churchill, que vai participar dessa conferência de Yalta, tá? Ele já não participa de Potsdam, a gente vai ver isso aí, tá bom? Ele vai fazer aí uma acusação, né? Ele disse a vocês, ele não curte a União Soviética, ele vai declarar diversas vezes que depois da Alemanha, o novo inimigo agora é a União Soviética, tá bom? E ele que vai falar da famosa cortina de ferro. É lógico que o Stalin não gosta disso, e o Stalin também vai fazer vários discursos provocando também o Churchill e dizendo que o capitalismo, se a União Soviética é inimiga, o capitalismo ameaça a paz no mundo, tá bom? Então aí o Winston Churchill, que vai fazer algumas palestras nas faculdades dos Estados Unidos, nas universidades, então ele vai usar a expressão cortina de ferro para se referir à influência da União Soviética sobre os países socialistas do leste europeu. Lógico que o Churchill não gostou nada do que foi acordado aqui, mas você não vai mexer com o bigodão, o Stalin, porque mexer com a União Soviética realmente não teria condições aí de fazer uma coisa dessa, tá bom? Olha aí a cortina de ferro que eu falei para vocês. O leste europeu é uma zona socialista, é um acordo de Yalta bacana aí, tá vendo aí? Esse mapinha vai mostrar isso aí. Bom, galerinha, olha aí por que o Stalin tá lá, tá vendo? Isso aí libertando aí os campos de concentração aí, uma fotografia do Exército Vermelho, liberando os judeus, né, que ficavam presos, maltratados, mortos, humilhados, ok?
enfim, os próprios judeus reconhecem que os russos foram fundamentais na libertação desse campo de concentração. Tá bom? Olha aí, aqui o russo, isso é uma foto histórica, né? Ele colocando aí a bandeira da União Soviética, né? No parlamento alemão. Ó, é muita, olha aí a Berlim aí, ó, totalmente bombardeada, né? Olha só, destruída, tá bom? Então os russos, eles derrotam o nazismo dentro da Alemanha. Então é lógico que eles vão querer uma fatia, né? Vão querer uma influência maior. Lógico. E aí é que eu falei para vocês, uma fotografia muito bacana do dia D, o famoso 6 de junho, né? Ou seja, é a operação que começa 6 de junho, mas ela demora bem mais tempo, tá bom? O dia D, aí os americanos e os ingleses e os aliados invadindo a França, né? Para libertar do nazismo. Você imagina, os caras estão descendo aí e tomando bala, tá bom? O exército alemão tá lá atirando em cima. Assista um filme que é muito bacana, tá bom? Então, eu trouxe tanto as contribuições da União Soviética, mas estou trazendo também a contribuição aí de Inglaterra e Estados Unidos na libertação do nazismo, tá bom? Já na conferência de Potsdam, que eu estava falando para vocês agora, né? Isso acontece na Alemanha, tá bom? Elas são importantes. Por que elas são importantes? Primeiro, porque eles vão decidir como ocupar a Alemanha, né? O que vai ser da Alemanha no pós-guerra, tá bom? Enfim, eu já tenho novas lideranças aí aparecendo, ok? Reparem aí que não tem mais a figura do Winston Churchill, tá vendo aqui, ó, Clement Attlee, tá bom? Ele é o primeiro-ministro, ou seja, o Winston Churchill não consegue vencer as eleições, ele é destituído, ok? Ele não vai participar dessa conferência, ele participa da outra, aquele que inventou a história da cortina de ferro. Então, o Clement Attlee, ok? É um representante novo da União da Inglaterra, e aqui já está aparecendo aí o Harry Truman, ok? Esse camarada aqui, ó, não quer conversa muito com o Stalin, ok? Eles só estão sentados aí puramente porque são duas superpotências, ok? Eles precisam se respeitar um pouco, diria isso, tá bom? Enfim, mas o Truman, ele já vai alterar, por exemplo, algumas decisões que o Roosevelt, só para vocês terem uma ideia, ele propunha a invasão do Japão de uma forma coordenada com a União Soviética. O Truman já não quer muito isso, inclusive vai exigir do Stalin que ele não ocupe o Japão, e o Truman, inclusive, é um dos caras que vai decidir usar as bombas de Hiroshima e Nagasaki, tá bom? Até para evitar essa invasão da União Soviética, e também, ao mesmo tempo, mostrar dar um recado para a União Soviética, ó, tá vendo aí, ó? Eu tenho essa bomba aí, não vem para cima não, que eu taco em vocês. Então, o próximo serão vocês. Então, o Truman, ele vai ser, eu diria aí, o grande cara que vai começar a aprofundar essa Guerra Fria aí. Até então, havia uma certa relação amistosa com o Roosevelt, tá bom? Mas com a entrada do Truman, já altera essa relação aí, tá bom, queridos? Bom, o Clement Attlee é um cara mais contido, mas teve uma grande participação também. Beleza? Então aí que eu quero dizer para vocês, ó, Potsdam vai azedar essa relação, ou seja, o choque de interesses entre os dois, né? Entre os dois grupos, vai ficar muito claro, ok? Ele vai falar, vou ler aqui os dados, ficou bem mais evidenciado. Depois dos testes bem sucedidos com a bomba atômica naquele julho de 45, Truman pretendia o apoio da União Soviética na guerra contra o Japão, mas, ao mesmo tempo, queria evitar uma ocupação soviética naquela região asiática. Então, os Estados Unidos temiam que a União Soviética invadisse o Japão. Já a União Soviética, por seu lado, distanciou-se definitivamente das nações ocidentais, marcando o início de uma nova era, a Guerra Fria. Entendeu? Então, a gente fala da Guerra Fria de uma forma muito geralzona, não é verdade? Mas é legal a gente mergulhar nessas conferências de Yalta e de Potsdam, porque eles vão começar a gerar conflitos. O Winston Churchill não aceitou muito a influência
da União Soviética no leste europeu. Ó, estão fazendo uma cortina de ferro. E quando entra o Harry Truman, ele já vai falar mais duro com o Stalin, tirando aquele tom conciliador que o Roosevelt tinha. É aí que, de fato, começa a Guerra Fria para mim, tá bom? Beleza pura? Entenderam aí o movimento político nessas conferências? O resto fica mais fácil. Tudo isso vocês já entendem, tá bom? Aí é imposto também as autoridades diplomáticas, beleza? Aí participando, beleza? Tranquilos? Bom, o Muro de Berlim também é uma consequência dessa Guerra Fria, né? Ou seja, lembrando que após o fim da guerra, tanto os Estados Unidos, o Reino Unido, a França também vai participar um pouco disso aí. E a União Soviética, eles vão dividir a Alemanha em 4 zonas, tá bom? Presta atenção, em 4 zonas. Aqui, gente, é o parlamento alemão. E reparem que aqui o muro, ele tem uma curva, tá vendo aqui, ó? Tá bom? Depois eu vou colocar para vocês um texto sobre a construção desses muros aí, tá bom? A parte leste da Alemanha, presta atenção, a parte leste, chamada oriental, ficou sob influência da União Soviética, tá? E ali eles vão forjar, eu diria isso, forjar a construção de um novo país chamado República Democrática Alemã, ou pela sigla RDA, República Democrática Alemã, tá bom? E a parte ocidental, essas 3 partes que sobraram da França, dos Estados Unidos, do Reino Unido, eles unificaram isso e vão criar a República Federal Alemã, RFA, tá bom? Pergunta ao seu pai e sua mãe aí, que antigamente tinha na Copa do Mundo 2 Alemanhas participando da Copa, tinha Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, tá bom? Então, Berlim, em especial, ficou dividido em 4 partes, tá? Sendo que a maior parte da União Soviética ficava na parte da União Soviética. Então, Berlim ficava meio que como se fosse uma ilha, uma cidade-ilha, tá bom? O problema é que a União Soviética, com o passar do tempo, vão perceber isso, quando eles fazem essa divisão de Berlim, com o passar do tempo, a União Soviética fica muito incomodada com esse lado do Berlim ocidental. Por quê? Ali, na parte ocidental de Berlim, existiam muitas estratégias desses países, principalmente Estados Unidos e Reino Unido, que realizavam ali espionagens, tá bom? Eles começavam a tentar observar o movimento dos soviéticos do outro lado. E os soviéticos não gostavam disso, não. Um outro ponto que é bacana a gente entender é que você vai ter o plano Marshall, uma reconstrução econômica do lado ocidental, e isso aí era uma forma de atração de pessoas, né? Havendo aí uma migração muito forte das pessoas que vivem na parte oriental para a parte ocidental. E a União Soviética, ela se incomoda muito com isso e acaba, eu diria, fica tão incomodada que ela vai mandar fazer esse muro aí, tá bom? Enfim, depois eu vou mandar um texto para vocês, eu faço um vídeo só falando do Muro de Berlim, que só em 1989 vai acabar, é o famoso Muro da Vergonha, tá bom? Enfim, então, depois dessa introdução aí, agora a gente já sabe como é que funciona essa Guerra Fria, né? Ela vai começar principalmente com a nova atitude do Harry Truman, né? Que não aceita essas influências, enfim. Tipo, Roosevelt tinha uma relação, o Truman já tem outra, e o Churchill depois volta a ser primeiro-ministro e vai acentuar isso mais ainda, tá bom? Enfim, então, Guerra Fria foi um período de tensão, uma guerra não declarada, que eu falei, de ideologias, capitalismo e socialismo, que está relacionada a conquistas econômicas e área de influência. E era também marcada por uma corrida armamentista, né, e tecnológica, enfim, tá bom? E você vai ter aí também uma rede muito forte de espionagem, tá bom? Enfim, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, anota aí, eles vão sempre mostrar uma grande capacidade, né, de demonstrar a tecnologia, tá? De alto poder destrutivo. Eles sempre mostram um para o outro, ó, eu tenho um grande poder destrutivo, mas também sou muito bom na espionagem. Aí criou a KGB, inclusive a KGB, meu amigo, para quem não sabe disso, o Vladimir Putin fez parte da KGB, que hoje é presidente da Rússia, né? Então, vai existir aí uma rede de espionagem e também
uma grande desconfiança entre ambos, que vai alimentar ainda mais as tensões entre Estados Unidos e União Soviética, tá bom, queridos? Isso aqui a gente já sabe, né? Eu falei para vocês que o bloco capitalista é formado por Estados Unidos, os países da Europa Ocidental e depois o Japão, e o bloco socialista é formado por União Soviética e os países da Europa Oriental, tá bom? Enfim, então isso aí já está muito claro, e aí vão surgir várias charges aí, ó, da Guerra Fria, mostrando o equilíbrio, os dois generais aqui fortões, né? Mas por que eles são fortões, autoritários? Porque por trás deles tem aí, ó, um grande poder, um grande arsenal destrutivo. Muito legal essa charge aí, né? Então, eu diria aí, né? Será que existem medo, né? Para lidar com as zonas de influência na Europa, americana e soviética, também vão criar diversas alianças políticos, militares e programas econômicos, tá bom? Que é outra marca da Guerra Fria. E o objetivo dessas alianças militares e programas econômicos era impedir a expansão do modelo rival. A União Soviética quer impedir o avanço dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, vice-versa, impedir o avanço da União Soviética. Então, eles vão criar diversas formas aí, tá bom? Muito bacana. Uma aliança militar que é a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, seria uma aliança militar, tipo, ó, se a União Soviética nos atacar, nós vamos fazer guerra com eles. E é lógico que a União Soviética vai dar uma resposta rápida disso aí, criando o famoso Pacto de Varsóvia, que é uma aliança militar também, uma aliança militar do bloco socialista para concorrer contra a OTAN. Detalhe, a guerra civil, a guerra fria acabou, mas a OTAN existe até hoje, tá bom? E na questão econômica, os Estados Unidos vai criar o famoso Plano Marshall, ok? Qual é o objetivo, né? É uma ajuda financeira dos Estados Unidos. Qual é a ideia dos Estados Unidos? Impedir o crescimento do comunismo nos países e também a volta do nazismo, tá bem? E o Plano Marshall ele vai funcionar como uma grande ajuda financeira com crédito, em forma de créditos baixos, tá bom? Que farão aí investimentos na agricultura, na indústria, na infraestrutura, e lógico, os Estados Unidos também vai oferecer ajuda para os países que querem receber isso aí, materiais, dinheiro, técnicos, para poder ajudar, né, na reconstrução. Então, o Plano Marshall ele tem aí um grande objetivo, que é a expansão, ou seja, a reconstrução da Europa e, ao mesmo tempo, evitar que a influência do socialismo avance sobre os aliados do bloco capitalista, tá bom? Não pode esquecer disso aí. Show de bola? Tranquilos? Vamos para o próximo. É lógico que a União Soviética não vai querer que seus países que ela domina recebam qualquer dinheiro do Plano Marshall, tá bom? Olha aí, ó, Plano Marshall, plano econômico, que vai dar auxílio, né, econômico aos países europeus. A ideia é a reconstrução da Europa, tá bom? Muito legal isso aí. E a União Soviética vai criar Comecon, né, um conselho de assistência econômica mútua. Qual é a ideia aí? Rivalizar com o Plano Marshall, tá bom? Muito bacana isso aí, muito legal mesmo, tá bom? Olha aí, ó. Aqui já é um slide para vocês fazerem aí algumas, eu diria, comparações, tá bom? Comparações. Olha aí, ó. Depois você para a tela e anota. Bloco capitalista, líder os Estados Unidos, vai criar o Plano Marshall. O bloco comunista, eles vão criar o Comecon. A aliança militar é a OTAN e a aliança militar do grupo socialista seria o Pacto de Varsóvia. E na espionagem vai se destacar duas agências super competitivas e criativas na espionagem, a KGB do lado da União Soviética e, no caso dos Estados Unidos, a CIA, que existe até hoje, tá bom? Bom, outro movimento muito legal aí é a crise de histeria que vai criar nos Estados Unidos, tá bom? Vocês já ouviram falar que comunista come criancinha, que eles vão invadir, que eles irão matar as pessoas. Tudo isso foi uma construção, tá bom? Por quê? O medo do avanço do socialismo, de uma guerra que pode acontecer a qualquer momento, enfim, vai gerar um momento de muita tensão nos Estados Unidos
E esse cara aí, o Joseph Bacart, ele vai, inclusive, influenciar muito esse movimento, enfim, de medo do comunismo na sociedade americana, tá bom? Então vai causar aí uma histeria coletiva. Se você falar de União Soviética nos Estados Unidos, você certamente era preso. Muitos cientistas foram perseguidos, artistas foram perseguidos, pessoas de movimentos sindicais foram perseguidas, tá bom? Enfim, por quê? Você vai ter uma grande campanha de propaganda nos Estados Unidos para, né, enfim, barrar as ideias socialistas dentro dos Estados Unidos. Então, o nome marcatismo vem em função do Joseph Marcat, que tem como grande marca a perseguição aos comunistas. Ele vai criar um comitê em 1938 chamado Comitê de Atividades Anti-Americanas. Qual é a ideia? Qual é a proposta do Comitê de Atividades Anti-Americanas? Investigar supostas deslealdades e atividades subversivas por parte dos cidadãos, funcionários públicos e organizações suspeitas de terem ligações comunistas. Um deles, né, o ator, o Charlie Chaplin, ele foi muito perseguido aí por conta dessa caça às bruxas aí. É uma brincadeira, é o fantasma do comunismo que existe até hoje, né? Enfim, é muito interessante isso aí, tá bom? Agora, uma face muito triste do marcatismo foi aí a morte, né, desses dois cientistas aí, tá bom? Muito triste, o Julius e a Ethel Rosenberg. Eles foram acusados de passar os segredos sobre a bomba atômica para a União Soviética e eles acabaram morrendo na cadeira elétrica. Eles foram condenados à morte, tá bom? Então, o marcatismo, olha aí, ó, milhares de estadunidenses foram acusados de ser comunistas ou simpatizantes, tornando-se objeto de investigações agressivas. Os mais perseguidos foram servidores públicos, artistas e intelectuais, tá bom? Bom, um momento aí de muita tensão dessa Guerra Fria, sem dúvidas, foi a crise dos mísseis, tá bom? Quando o Khrushchev, o Stalin já morreu, ok? Khrushchev, ele assume a União Soviética e, enfim, ele vai instalar, né, os mísseis em Cuba. E na época o presidente era o Kennedy e quase chegaram finalmente. Os Estados Unidos deu um prazo, né, para que a União Soviética retirasse os mísseis e a União Soviética faz o seguinte: eu tiro os mísseis de Cuba. Entretanto, vocês vão também tirar os mísseis que estão lá na Turquia. Senão, não vou tirar. E, ao mesmo tempo, eles conseguiram dos Estados Unidos um compromisso de não invadir Cuba, que tinha realizado sua Revolução Cubana, tá bom? O que é legal também, gente, é a parte mais bacana da Guerra Fria. Essa queda de braço que entre Estados Unidos e União Soviética, eles irão impulsionar a ciência e a tecnologia, tá bom? De um modo, diria assim, nunca visto na humanidade, tá? Por exemplo, tem muitas contribuições da Guerra Fria na nossa vida hoje. Computadores, internet, daqui eu estou lembrando, tá bom? Relógio digital, desenvolvimento de foguetes, satélites. Inclusive, gente, só para vocês terem uma ideia da coisa, o desenvolvimento dos foguetes, os militares dos Estados Unidos, eles não queriam o negócio de foguete, porque como eles tinham os aviões, aqueles grandes bombardeiros, eles queriam que os Estados Unidos produzissem esses bombardeiros, ok? Os militares não se interessavam em foguete. Mas como a União Soviética começou a criar míssil intercontinental e começar a ir para o espaço, aí os Estados Unidos, vamos fazer foguetes também, ok? Enfim, e por conta disso, vai gerar um grande avanço técnico, tecnológico, tá bom? Vamos lá para os slides, aí que está acabando a aula aí, né? Tá bom? A Sputnik, que é o primeiro satélite artificial mandado para fora, né? Muito bacana. A União Soviética vai começar a conquistar o espaço sideral. Enfim, a União Soviética vai criar o primeiro míssil intercontinental. Isso é um problema, porque o míssil continental, você não precisa deslocar tropas. Eu posso acertar teu país do meu país mesmo. Isso cria um grande medo, tá bom? Então, a Sputnik, olha aí que fotografia bacana, é o primeiro satélite, né, que inclusive vai conseguir mandar sinais no espaço, tá bom? Os russos vão desenvolver isso. Uma grande resposta dos Estados Unidos foi a criação da NASA, né, Agência Espacial Norte-Americana, que vai ter como grande
tacada a ida do homem à Lua, né? Olha aí, o primeiro satélite é o tamanho de uma bola, é o tamanho de uma bola de basquete, sabia? Esse é o primeiro satélite lançado no mundo, tá bom? Aí o projeto Apollo dos Estados Unidos, que vai levar o homem à Lua, muito bacana, né? Enfim, muito legal mesmo, tá bom? Olha aí as cápsulas espaciais, as sondas, muito legal. Aí o Armstrong, né? O primeiro homem que foi à Lua. Aí o Yuri Gagarin, tem um filme dele, o Yuri Gagarin, ele é o primeiro homem que vai para o espaço, tá bom? Beleza? É dele que ele fala assim, a Terra é azul, enfim, muito bacana, tá bom? E a estação Mir, da União Soviética, olha, foi lançada em 1986. Esse projeto Mir assustou o mundo, porque a União Soviética foi a primeira nação a colocar uma estação espacial permanente na órbita da Terra. Tá? Olha, toda vermelhinha, olha aí o comunismo. Tá vendo aí? Muito bacana, tá bom? E aí é uma história triste, a cadela Laika, né? Primeiro ser vivo que vai, ela morre, tadinha Laika, né? Mas mandaram para o espaço. E a Valentina Tereskova, a primeira mulher, né, que a União Soviética manda para o espaço. Também muito legal. 1963, se eu estiver enganado, que ela foi 62, 63, tá bom? E a Valentina tá viva ainda, tá? Olha aí, a Valentina Tereskova, primeira mulher que foi ao espaço. Muito legal, olha ela aí, ó. Olha aí, tá bom? Ela é apoiadora do Putin. Não sei qual é a idade dela, né? Mas mudou muito, né? Não sei que legal. Não mudou muita coisa, não. Isso aqui, que será que essa mulher tá tomando aí? Será que ela tomou alguma coisa lá no espaço? Não envelheceu, não, né? Aí a primeira foto de outro mundo, ou seja, os russos mandam a primeira foto de um planeta, que aí no caso aí é Vênus, tá? Eles conseguiram pousar em Vênus, uma sonda, tá bom? Lógico, não tinha tripulação, tá? Não tinha. Isso é uma fotografia de Vênus. Muito legal, tá bom? Enfim, galerinha, no próximo assunto eu vou falar um pouquinho da União Soviética, tá bom? Da perestroika, da glasnost. A gente vai ficar aqui por aqui, tá bom? Muito legal. Espero que vocês tenham gostado aí desse xarope aí de história, Guerra Fria, tá bom? Vai acabar com o colapso da União Soviética, a Guerra Fria, tá bom? E o fim da União Soviética, eu vou fazer um vídeo bem individualizado sobre isso. Show de bola? Um abraço!